Se puder, abra comigo em Lucas capítulo 5. Lucas, Evangelho de Lucas. Se meu neto não chamasse Luca, meu próximo filho chamaria Lucas. Mas dois Lucas na mesma casa. Lucas capítulo 5. Pai, eu quero orar contra toda arrogância humana, do já sabe, do já sei, do não preciso, não é para mim. O Senhor nos coloque no mesmo nível, no mesmo lugar de filhos do Senhor que precisa aprender com o Senhor. Para além dos homens, para além daquilo que um homem pode dizer, que teu Espírito Santo diga a nós aquilo que nós precisamos essa manhã. Em nome de Jesus. Lucas capítulo 5, versículo 1. Lucas 5, 1, do 1 ao 11. É uma história bem conhecida e nós vamos ficar por ela, né, em bastante princípios aqui. Lucas 5, 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando as suas redes. E ele entrou em um dos barcos, que era o de Simão, e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se ensinava do barco a multidão. E quando ele terminou de dizer, disse a Simão: velejai para o profundo e lançai as redes para um arrastão. Respondendo Simão, disse-lhe: mestre, tendo nós trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E fazendo assim, eles pegaram grande quantidade de peixes e a rede se rompia. E eles acenaram aos seus companheiros que estavam em outro barco para ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. E vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele estava admirado e todos os que estavam com ele diante do arrastão de peixes que tinham feito. E assim também estava Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante, tu pescarás homens. E levando os seus barcos para a terra, eles abandonaram tudo e o seguiram. E levando os seus barcos para a terra, eles abandonaram tudo e o seguiram. Bom, um dos personagens mais intrigantes do Novo Testamento, dos mais conhecidos, talvez pela sua característica de personalidade, né? Todo mundo conhece o Pedro como o cara explosivo, o cara tempestivo, que respondia de pronto. Mas também tem o Pedro que fez promessas e não conseguiu cumprir. O Pedro que jurou prometer Jesus, segurança a Jesus, e na primeira oportunidade ele negou Jesus 3 vezes. Mas tem o Pedro que também teve um encontro verdadeiro com Jesus Messias. E é um pouco dessa mistura que mais ou menos caracteriza a vida desse discípulo. Pedro, sem sombra de dúvida, ele tem um traço de personalidade muito comum no nosso tempo, nos nossos dias, que é o da dúvida e da resposta. Ele tem como característica, um homem galileu, né? Galileu da Galileia, e Galileia era marcada por um lago. Grande parte daquela comunidade vivia do sustento que saía daquele rio ou daquele lago, né? Lago de Genezaré ou Mar da Galileia. Não era um mar, era um rio, mas conhecido como Mar da Galileia por causa da sua extensão. Era pescador de profissão, ou seja, ele tinha como ofício como pescador, né? E ele vivia como muitos judeus contemporâneos daquela época, aguardando a manifestação do Messias, ou seja, tudo que apontava como possibilidade do Jesus se manifestar, o Messias prometido,
prometido no Antigo Testamento, prometido pelos profetas, ele ia atrás. Pode ser que aquele ali seja o Messias, ele ia atrás. Ele queria, de fato, o que nos sugere é que ele estava procurando esse encontro. Ele estava indo ao encontro de Jesus. E por que eu digo isso? Esse aqui, meus irmãos, na verdade, ele é o segundo encontro de Pedro com Jesus. O primeiro encontro aconteceu lá em João capítulo 1, versículo 40, diz que o irmão de Pedro, André, vê Jesus pregando na praia, corre e chama o Pedro. Fala, Pedro, venha, Simão, né? Simão, venha que eu achei o Messias. O jeito que ele prega é muito diferente. E quando ele chega perto de Jesus, Jesus fala assim, tu és Simão, lembra disso? Filho de João, e será chamado Cefas. Tu és Simão, filho de João, e será chamado Cefas. Esse João 1, 40, 42 é o primeiro encontro. Esse aqui é o segundo encontro. O João 1, 40, 42 diz o seguinte, Jesus sabia, quando ele diz, tu és Simão, Jesus está afirmando e dando segurança a ele assim, eu conheço o seu presente. Eu conheço quem você é, eu sei o seu nome, eu sei com o que você está envolvido, eu sei de que família que você é o Simão. Filho de João, ou seja, eu conheço o seu passado, conheço o que te trouxe até aqui, conheço a sua linhagem, filho de João. E conheço o seu destino, ou seja, tu serás chamado Cefas. Eu tenho algo para fazer na sua vida que vai te tirar desse lugar de Simão e te transformar numa pedra, Petros, fragmento de uma rocha maior. Jesus, como pedra de esquina, pedra angular, deixaria uma lasquinha chamada Petros, Pedro, ou Cefas, significa fragmento de rocha. O que significava isso no final das contas? Pedro seria um discípulo de Jesus. Então Jesus vê ele pela primeira vez em João 1 e fala para ele, conheço o seu passado, seu presente e seu futuro. E o seu futuro vai ser uma lasca, uma pedrinha do testemunho do que eu vivo, da minha história. É interessante que olhar para a vida desse homem nos mostra muito como, acho que foi uma tônica da nossa oração aqui desde o começo, a tônica de um encontro. Porque um encontro pode mudar muita coisa. Não uma reunião pode mudar muita coisa, mas um encontro pode mudar muita coisa. E ao sermos alcançados por Jesus, nós somos convidados, todos nós, né? Somos convidados a viver uma vida onde todas as áreas da nossa vida devem ser tocadas por Ele. É mais ou menos que é como se o Roberto, a partir desse encontro, ele não conseguisse departamentalizar a sua vida em trabalho, em filho, em família, e tudo aquilo tivesse um toque ou de alguma forma foi modificado por aquele encontro. Esse é o Pedro. Claro que o processo não é imediato, né? A santificação que ocorre na vida de Pedro é a mesma que ocorre na minha vida e na sua. Nós somos salvos. O Espírito Santo, de alguma forma, renasce o nosso ser, né? Faz o nosso ser nascer de novo. E esse nascer de novo abre um processo que a gente chama de ressignificação da vida. Essa etapa que a gente vai conhecendo a intenção de Deus para nós, e à medida que a gente dá um passo de obediência de cada vez, a gente vai sendo mudado. Né? E isso é uma santificação, é o processo de santificação da nossa vida. Foi assim com Pedro também. Cada um de nós carrega uma característica de personalidade, né? Só que o que nos sugere o Novo Testamento é que essa união de características de personalidade forma a igreja. Muitos membros, todos diferentes, com características diferentes, mas que quando juntos é uma coisa só. Parece que isso também se remete a Pedro e os outros apóstolos. Jesus chama mais 11 homens, e quando Jesus chama esses 11 homens, ele tem um objetivo comum, transmitir uma mensagem impactante, com testemunhos oculares, com milagres,
e com teoria e prática para que eles continuassem vivendo. Isso acontece com a gente também, de alguma forma. Os 2 dias mais importantes da nossa vida é o dia que a gente nasce, né? E o dia que a gente descobre o porquê que a gente nasceu. Essa descoberta não é um fim, não tem como a gente definir assim, eu nasci só para isso, né? O máximo que a gente consegue é falar, olha, até onde eu consegui entender o plano de Deus para a minha vida, eu consigo ver isso como objetivo, como destino da minha história, da minha vida. Mas não significa que a gente, né, pode ter muito mais coisas para a gente fazer em nome de Jesus e para a glória dele. Foi assim também na vida dele, a partir desse segundo encontro, e que eu quero olhar para ele agora, para esses versículos, nós precisamos ter por característica ou por ideia de fundo que Jesus já o tinha encontrado. Então, primeira coisa, Jesus já tinha encontrado, Jesus sabia quem era Simão. Aqui é um encontro vocacional, é um encontro de chamado. É um encontro onde Jesus vai desenhar como vai ser o trabalho. Como vai ser o processo dele ir se desconectando daquilo que ele fazia por conta própria e se conectar com algo muito maior, que não muda muito de característica, mas muda de objetivo. E isso é o que Jesus faz muitas vezes na nossa vida, né? Então, no versículo 2, irmãos, a primeira coisa que me chama a atenção, Jesus viu 2 barcos. Jesus viu duas famílias, né? Era André e Pedro num barco, e João e o seu irmão, esqueci o nome, João e Tiago, isso? Obrigado, André. João e Tiago no outro barco. Eram pescadores. Pescadores trabalhando num dia comum do seu trabalho. E Jesus viu, isso é maravilhoso, Jesus viu homens no seu trabalho comum. Isso é a primeira coisa que eu queria chamar a atenção. Muitas vezes a gente acha que Jesus só nos vê aqui, no domingo, mas no movimento da vida comum, seja na localiza, seja na barbearia, seja na marcenaria, seja atrás de um computador fazendo um relatório, seja plantando uma flor, olhando o menino, trocando fralda, né? Jesus nos vê. Isso é maravilhoso. Ele nos vê com o que a gente está envolvido. Às vezes a gente pensa assim, pô, só escrever um livro, né, André? Só escrever é pouca coisa. Não, é um negócio. E o mais lindo da história é que é um negócio que a gente está fazendo para ele, que Jesus vê a gente envolvido. Então Jesus viu eles envolvidos, os olhos de Jesus passou naquilo que eles estavam trabalhando, aquilo que eles estavam se ocupando todos os dias. E interessante, Jesus viu os 2 barcos parados ao lado, os pescadores tinham descido do barco e estavam lavando as redes. Quando você vai estudar esse texto aqui, os estudos vão dizer que eles não tinham pegado nada a noite toda. Normalmente o pescador trabalha à noite. São horas melhores, né, para pegar grandes quantidades. E quando eles estavam lavando a rede, o sentimento era de tristeza, frustração. Não tinha pescado nada. É mais ou menos aquele mês que você trabalha, acorda cedo, faz tudo, chega o salário e não dá para pagar a conta do cartão. Acontece lá? Não, né? Só aqui, né? Eles estavam frustrados, sabe por quê? Porque o quanto eles estavam envolvidos não tinha resultado. Não tinha o resultado esperado. Jesus ainda não tinha tocado nesse jeito de fazer. Possivelmente eles estavam fazendo de um jeito que era só o jeito deles. E aí, pedagogicamente, olha o que Jesus fala. Jesus, e ele entrou em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que afastasse o barco um pouco e começou, assentado no barco, pregar o evangelho. Então o que Jesus faz? Me empresta a sua ferramenta de trabalho? Me empresta aquilo que você usa para ganhar o seu pão? Mais ou menos o seguinte, me dá o seu trabalho.
Me dá o seu instrumento de trabalho, sua ferramenta de trabalho. Me dá sua picareta. Me dá seu dom. E Jesus pega aquele barco, uma ação que comunica um ensino pedagógico, né? Que uma coisa Jesus podia dizer e os peixes sairiam. Parêntese. Se Jesus dissesse para o mar assim, peixes, se organizem em cardumes e pula, vem andando, anda na areia e pula dentro do barco, eles fariam? Por que Jesus pede a ferramenta de trabalho dele? Leva para lá e usa de um outro jeito. Não sei se vocês viram de The Chosen, né? Tem essa cena lá, já viram The Chosen? Aí ele sai lá, arreda um pouco dele, deixa eles lá no cantinho, e eles lá olhando assim, o que ele está fazendo? E Jesus no barco começa a pregar a multidão. É como se Jesus estivesse falando assim, olha, eu entendo que a angústia da decepção, muitas vezes daquilo que produzimos, pode nos alcançar. Às vezes a gente trabalha muito e tem muito pouco resultado. Às vezes a gente se dedica muito a algumas coisas e o resultado daquilo é muito pequeno. Jesus conhecia essa angústia ali. É uma angústia que pode nos alcançar, alcança todos nós. E o que eu tenho aprendido é que a angústia é um dos poucos afetos, dos únicos, que não mente. Ela não fala mentira para nós. A área que você estiver angustiado, se você olhar o contrário daquilo, tem algo que você gostaria exatamente o contrário daquela angústia. Então, se eu perguntar para um angustiado assim, por que você está angustiado? Ele fala assim, porque, sei lá, meu irmão não fala comigo. Se eu virar aquela conversa, qual era o seu desejo? Meu desejo era que eu me relacionasse bem com meu irmão. Entende isso? E Jesus parece que ao olhar ele vendo as redes, lavando, falou assim, olha, eu entendo essa angústia aí. Mas antes de eu começar a falar para você, eu vou te mostrar pedagogicamente uma outra coisa. Empresta a sua ferramenta de trabalho. E entrando no barco, né? Pegou o barco e começou a falar. No versículo 4, Jesus ele entra no barco, quer dizer, desce do barco e entrega o barco de novo para Simão e fala assim, olha, agora é o seguinte, Jesus não explicou nada disso que eu estou explicando aqui, ele só falou assim, ó, toma sua ferramenta de trabalho de novo, vai trabalhar de novo, mas num lugar mais fundo do que você foi essa noite. Quando você chegar lá, você lança a rede. Gente, às vezes Jesus pode falar coisas para nós que foge ou passa perto da impossibilidade, da improbabilidade. Porque a possibilidade era pescar de noite. Jesus podia falar assim, olha, eu quero que você aguarde na próxima noite, quando vocês saírem para trabalhar, vai dar tudo certo. Só que Jesus não fala isso. Ele fala assim, olha, se eu falar isso, ele pode suspeitar. Se eu falar para ele de noite, talvez, né? Fala minha. Ele pode suspeitar que foi por acaso. Aquela noite foi boa. Eu tive sorte. Não é assim que às vezes a gente fala? Mas então eu preciso pôr uma pitadinha de quê? De impossibilidade. Qual era a impossibilidade? Era 10 horas da manhã, sol rachando. E peixe não vem para a beira para ser pego, não vem para a água rasa para ser pego com sol quente. Só que Jesus falou, agora vai mais profundo e sob um cenário de impossibilidade você usa de novo a sua ferramenta de trabalho. Usa de novo. Tem uma pegadinha aqui, pessoal, que Deus sempre ele vai provar se a gente tem coragem para fazer aquilo que não é o razoavelmente possível. Mais ou menos o seguinte, quando ele quer fazer algo, possivelmente, tá? Ele vai te dar uma missão que você sozinho não consegue fazer. Entende isso? Quando Deus quer deixar bem claro para nós que é Ele,
ele tem que esvaziar a sua capacidade de conseguir sozinho. Só que qual que é a pegadinha? É que normalmente, quando a gente é esvaziado de conseguir sozinho, a gente para. Sim ou não? A gente acha que é impossível. A gente coloca limite. Parece que o que Jesus está dizendo é o seguinte: entendeu, Pedro? Que o cenário é improvável? Que você não faria como eu faria? Beleza, agora pode ir para o fundo. E sabe o que a gente tem aqui? Versículos 6 e 7. Versículo 5. Respondendo Simão, mestre, eu trabalhei a noite toda. Nada peguei, mas sob a tua palavra, sobre o que você disse, eu vou cumprir. Eu acho maravilhoso porque a ferramenta era a mesma. Mesmo barco. A mesma rede. Agora a lavadinha. Mesma rede. Só tinha uma diferença. Qual era a diferença? O que Jesus falou. Uma ferramenta, uma palavra e uma ação correspondente. A ferramenta era a mesma, a rede era a mesma. Uma palavra veio. O que eu preciso fazer? Mas é impossível. Mas tem impossibilidades. Mas para o advogado lá não vai dar certo, para o fulano não dá certo. O fulano já tentou, a fulana já. A matemática aqui é ferramenta mais palavra de Jesus mais ação correspondente. Resultado, milagre. Eles pegam uma quantidade que eles nunca viram. O resultado com a mesma ferramenta, com a mesma rede, com o mesmo esforço. Quando Jesus falou, o resultado é outro. Eu lembro de Mateus 11, 12, né? Desde os dias de João Batista, o reino dos céus é tomado por esforço. Os que se esforçam se apoderam dele. Sabe quando você já trabalhou a noite toda, cansadão? Os pais sabem como é que é, né? Os pais de criança pequena. Você trabalha fora, chega em casa, faz comida, trabalha em casa e vai olhar menino. E no horário vago, vai arrumar a casa. E no dia, e no Shabbat, no dia de descanso, trabalha mais um pouquinho. É assim? Eu sei o que é esforço, mas assim, pensa comigo. Pedro trabalhou a noite inteira. Alguém já trabalhou uma noite inteira assim, ou pelo menos boa parte da noite trabalhando, e no outro dia tinha coisa para fazer? Não é pesado, gente? A gente fica meio low profile, né? Fica meio lento. Só que imagina esse homem lento agora indo com o barquinho para o mais profundo. Imagina o Pedro. Cara, que doideira. Trabalhei a noite toda, não peguei nada. Mas ele falou, então vamos lá. Mas é o seguinte, eu estou muito cansado. Imagina se ele arruma uma desculpa. Não, é impossível. Um sol desse? Eu não vou, não. Esse cara é doido. Não é assim que a gente fala para ele? Quando a gente está com um BO muito grande e ele fala algo que é meio impossível para a gente, o que a gente faz? Não ouvi dele, não. Coisa da minha cabeça. E aí eles voltam, pessoal, cheios, a ponto do barco quase afundar. Eu fico tentando captar as reações, imaginar as reações. Imagina o Pedro olhando para o André, puxando a rede. Entendeu? Aí a rede começa a pesar. Quem já pescou sabe como é que funciona, né? Lança. Aí ela fica lá, você não sente nada. Você mexe nela, ela mexe, de boa. Aí dá o certo horário de você puxar. Aí você começa a puxar, ela vem e começa devagar. Porque a água tá saindo. Só que chega a hora que pesa, que o alimento e eles puxando. E o cansaço da noite está nas costas deles, sim ou não? Mas um tá olhando pro outro assim, cara, a gente nunca pegou isso. A gente nunca viu isso tanto. Esse homem é poderoso.
O que ele falou é mais poderoso do que o que a gente acha dele. E quando eles voltam, e aqui tem coisa boa para nós, ó. Quando eles voltam, versículo 8. E vendo Simão Pedro, aquele grande quantidade de peixe, caiu de joelhos, cansado, né? Esse cair aqui é maravilhoso, é prostrar, né? Que tem a ver com ausência de força física, mental e espiritual. Eu reconheço que o meu limite passou e agora é seu, tudo seu. Depende tudo de você. Sabe aquela mulher que entra no cenário onde Jesus está e se lança aos pés de Jesus, começa a chorar nos pés, lavar com as suas lágrimas e secar com o cabelo? A palavra ali também é a mesma, prostrar, no sentido que não tem mais outro caminho, não tem outro lugar, não tem alguém que pode dizer algo para mim que é desse jeito como você disse. Você me mudou, você mudou e eu não consigo viver sem isso. Eu não tenho força para viver de outro jeito. Pedro, ele se prostra numa consciência, uma constante consciência, uma intensa consciência da sua própria consciência, da sua própria indignidade, da sua própria humanidade, no sentido assim, olha, eu não poderia pegar aquele peixe, eu não sairia naquele horário, aquele barco eu achei que não dava conta, aquela rede eu achei que não dava. É isso que ele está dizendo para o mestre. E aqui, pessoal, tem dois alertas que eu quero fazer de parêntese dessa palavra. São alertas contemporâneos. É algo que Deus está construindo em mim em outro caminho. Eu acho que trabalhar muito é uma característica do nosso tempo. E eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar, eu aprendi isso muito cedo, de muito cedo, meus pais. Mas tem uma coisa muito perigosa no nosso tempo, que é as pessoas se definindo por um determinado trabalho. A pessoa diz o seguinte: eu sou policial. E é como se a vida dela resumisse, sabe, a bagagem de quem ela é, conseguisse ser resumida naquilo que ela está falando, que ela faz. Isso é muito perigoso. O máximo, ou o correto, filosoficamente dizendo, seria: eu estou policial enquanto eu estou de serviço, mas eu sou a Priscila, filha do fulano e da ciclana, filha de Deus, esposa do Paulo. Então, assim, um pequeno problema. Por que as pessoas têm feito esse afunilamento de quem elas são pelo que elas estão fazendo? Porque é muito mais fácil você se definir por 8 horas de trabalho do que você descobrir quem você é. E se revelar para o mundo para além das 8 horas de trabalho. 8 nada, né? Hoje é 10, 12, 14, 16 e por aí vai. Você pode fazer muitas coisas, mas mesmo sendo muitas essas coisas, ela não consegue dizer de tudo que você é. Então o Maurício, ele não é barbeiro. Ele está barbeiro nos momentos que ele trabalha na barbearia. O David, ele não é pastor. Eu estou, por uma característica de dom dado a mim, quando estou pastoreando. Entendi isso. Mas por que esse parêntese? Cuidado com as pessoas que gostam de se definir só por uma partezinha do dia do que ela faz. Isso pode parecer pouca coisa, mas parece que é o que Pedro fez. Até então ele se definia como pescador. E daqui a pouquinho Jesus vai chamar ele para ampliar isso. Falar, olha, você pescava algo vivo lá. Mas hoje eu vou te chamar para pescar uma coisa muito mais viva do que aquilo que você pescava, com muito mais dificuldades do que aquilo que você fazia e de muito mais outros jeitos do que aquilo que você fazia. E que para você é impossível. Você depende de mim.
Segundo parênteses que eu quero dizer, ficou claro? Primeiro, cuidado com as definições das pessoas. Normalmente essas pessoas são pessoas pequenas. Bate no peito e fala, eu sou o fulano. E esse fulano tem a ver com o que ela faz? Cuidado. Nós somos muito mais do que aquilo que a gente faz. Segundo problema, a palavra prostrar também significa descanso. Mais do que óbvio. Trabalhou a noite toda passada, certo? Aí acorda de manhã, 6 horas da manhã, Jesus encontra com ele, manda ele trabalhar o turno da manhã de novo. Quando ele volta, ele tá cansado, igual o Tiago. Cansado, eu tô cansado, você fica cansado. Então o que ele faz? Quando vê os pés de Jesus? Descansa. Irmãos, o segundo parênteses é o seguinte. Na sociedade produtiva, quem descansa é fraco. Na sociedade que é produzir, quem descansa é ET, extraterrestre. E em breve nós passaremos de sociedade produtiva para a sociedade do cansaço. Por quê? Porque nós ferimos um dos mandamentos que o próprio Deus deixou para nós. É o descanso. Alguém sabe o quarto mandamento? Eu sei que Jesus depois vai, juntar os 10, assim, não que ele aboliu os 10 não, tá? Os 10 estão lá, são bênçãos. Mas ele vai dar assim, se você dá conta de 2, já me ajuda. Mas lá no quarto mandamento fala, olha, lembra do dia de descanso. Lembra da função de descansar, para quê? E santifica esse tempo. Trate ele como sagrado. 6 dias você pode trabalhar, no 7º, sacralize esse descanso. Coloque Deus nisso. E por que o judeu, principalmente o judeu ortodoxo, ele tem o Shabat assim como tanto rigor? Ele diz o seguinte, que o Adonai precisa conectar a ele de novo, no sentido, ele precisa perceber isso, e para isso ele precisa se desconectar do resto. É um tempo como se eles considerassem um filtro. Ele precisava filtrar de novo. É como se, de alguma forma, a gente não quisesse a pausa. E possivelmente a gente não gosta dessas pausas, porque quando a gente pausa o movimento, a gente tem que se definir para além daquilo que a gente está fazendo. Entende isso? Quando o Daniel não mais, ele para de produzir, ele tem que ser só o Daniel. E isso incomoda muita gente. Sabia que o ócio bem-vindo, o ócio contemplativo, o ócio que você, sei lá, sai para fazer um devocional no meio do mato, sem celular, sem nada, vai orar, e você sente aquela brisa de manhã, esse ócio criativo ali, é o que o judeu entendia como Shabat, como descanso. E muitas pessoas têm medo do ócio, por quê? Porque o ócio vai silenciar as muitas vozes e ela vai começar a ouvir qual voz? A sua própria. E tem muito barulho aqui dentro, então ela prefere o barulho daí de fora para não ouvir o barulho de dentro. Só que essas pessoas serão a sociedade do cansaço. O resultado disso, sociedade do cansaço. Não tem energia para segunda, nem para terça, nem para quarta, nem para o sábado, nem para o domingo, nem para dia nenhum. Não tem energia. Eu estou advogando em causa dos preguiçosos? Não. Eu estou usando um texto de um homem que trabalhou uma noite inteira e amanhã do outro dia, que não era comum a ele trabalhar. Mas quando ele chegou, sabe o que ele fez? Se prostrou. Essa ideia de se reconhecer limitado, de falar, Jesus, a minha semana foi assim, 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 eu não estou dando conta.
Eu preciso do Senhor agora. Fala comigo. E assim, irmão, não precisa responder para mim. Quem conseguiu fazer isso nessa última semana? Pensa para você. Irmãos, eu estou falando isso porque é indigesto. A gente vai ter que deixar de ir no aniversário, a gente vai ter que, sabe, o seu parente que quer estar na sua casa dia e dia sim e dia também, você vai ter que falar para ele aqui, hoje não, cara. Porque se ele estiver lá com muitos barulhos, você não consegue parar e dar atenção, reconectar. Sabia que o panteísmo, sabe o que é panteísmo? É aquela filosofia de vida que acredita que tem que ter contato com a natureza. Já viu isso? O Avatar, sabe o filme Avatar? É um filme panteísta. Lembra que os seres lá do Avatar eram ligados numa raiz de uma árvore? Aí eles ficavam brilhando assim, como se estivesse recarregando? Da onde vem o panteísmo? Da ideia que a natureza é um Deus e que ele precisa de conexão com esse Deus no mínimo uma vez por semana para continuar vivo. Esse é o Avatar. E quem somos nós? Será por que o Deus que não precisava descansar parou no sétimo dia e falou: vou deixar isso aqui porque eles serão muito teimosos? Pergunta: se Deus que não precisava, ele parou? Quando você não para, você está dizendo que você é maior do que Deus. Sabia? Quem é mais forte que Deus? Alguém? Entende isso? Só que é uma sociedade que não aceita. Você falar para sua mãe assim: mãe, eu não posso hoje. Tem um constrangimento. É difícil. Nosso jeito de viver nesse mundo virou um jeito meio atender a demanda do outro. Muita demanda, muito barulho, muito agito. Mas fechando parênteses, cuidado. Cuidado com o seu medo do ócio. Cuidado. E uma perguntinha, né, que eu conversando com o Bruno sobre isso, perguntando ele se eu podia pregar essas coisas aqui, me veio na hora e falei assim: se Jesus tirasse toda a nossa capacidade produtiva, o que a gente faria para adorar ele? Imagina o David vegetando numa cama. Perguntei para a Rebeca: se ele permitisse, você está vegetando, ligado lá nos aparelhos. Sua mente está funcionando, seu coração está funcionando. Você está ali, mas você não consegue produzir mais nada. Pergunta: ele seria adorado? Entende? Jesus seria adorado. Ele teria assim o louvor, né? Na sua mente lá você, Senhor, eu te glorifico. Meu homem exterior pode se corromper, mas o meu homem interior se renova cada manhã. Teria isso? Deixa Deus amassar o barro. Uhum. Eu sei que o Senhor precisa ser glorificado pelas nossas obras, sabe? As pessoas podem ver a gente funcionando, trabalhando, fazendo uma mesa, fazendo uma obra, e aí terminar e falar: não, Paulo, isso é diferente mesmo. Da onde vem isso? Aí ele vai falar: cara, dom de Deus, Deus me deu esse dom. Estou aperfeiçoando a cada dia, melhorando. E isso é glória de Deus, pessoal. Só que é glória de Deus também o dia que você para um pouquinho e fala assim: eu preciso do Senhor aqui, não estou aguentando mais. E normalmente esse dia vai acontecer quando a rede, você estiver lavando a rede, porque o que você ganha fazendo aquilo não paga a conta do seu cartão. E aí as coisas começam a apertar, e a gente começa a perguntar para ele o que está acontecendo, e a maioria das vezes é porque a gente está muito tempo com muito agito, e pouco tempo ouvindo ele. Concluindo, versículo 9.
pois ele estava admirado, e todos os que estavam com ele, diante do arrastão de peixes. Sabe uma coisa que é interessante? Quando você tem uma experiência genuína com Jesus, aquela experiência toca as pessoas que estão à sua volta. Sim ou não? Essa semana, né? Eu tenho 2 filhos pequenos, bem diferentes um do outro. O Timóteo é extremamente agitado, no 220, ele acorda às 6 da manhã, assim, como se tivesse acordado o dia todo. E o Tito acorda bem, vai para minha cama, assim, andando devagarzinho, aí deita lá, fica lá assim, e o Timóteo tá... E aquilo parece que me confronta muito. Em geral, eu acordo mais, também eu demoro um pouquinho. Eu vou acordando, né? Eu vou desfrutando do acordar. Com criança pequena não tem jeito, é um choro aqui, é um grito ali, é um que caiu, aí você tropeça e vai lá buscar, né? Mas um dia desse eu cheguei assim, tava trabalhando, cheguei cansadão e o Timóteo tá acelerado e tal, e eles correndo aqui fora. Eu fui lá dentro, tava uma bagunça. O Tito foi pegar uma roupa no armário e as roupas vão ficar dobradinhas assim. Ele pegou uma por baixo e veio todas as roupas pro chão. Mostrei pro Bruno a foto. Tudo veio pro chão assim. Aí eu cheguei no quarto, aquela bagunça, e cheguei aqui na cozinha. A Rebeca estava assim, cantando essa música que a gente cantou aqui, mexendo no arroz. A primeira, como é que foi? Hã? Dessa mulher samaritana. Ela estava lá cantando a música assim. E cantando para ela. Hã? Junto ao poço. Tava o celular do lado e ela fazendo arroz assim. Mara. E a casa tudo. E ela assim, ó. Com o Senhor ali. Dá-me de beber. E aquilo, cara, para mim foi um soco no estômago. No meio do agito, você conseguir conectar, parar, respirar. A gente precisa. Porque é muito agito. Sim ou não? Hã? A dormida no barco, perfeito. Por que a gente não dorme quando Jesus está no barco? Jesus está no barco, a gente sabe que ele está. Ele falou que ia passar para o outro lado, ou seja, não tem como não passar, só que a gente não dorme. A gente fica lá no barco, não, vou perder minha vida, vai afundar. Não é assim? Mas qual que é o contrário dessa história? Jesus dormiu, descansou, porque ele estava descansando no que ele disse. E os outros não. A gente agitava. Mas o contrário disso é o quê? O dia que Jesus pediu para aqueles mesmos discípulos ficarem acordados, o que eles fizeram? Dá para entender quem é a gente? Quando a gente deveria estar dormindo, a gente estava acordado, agitado. Quando a gente deveria estar acordado, intercedendo, vigiando, ajudando ele, a gente está dormindo, cara. Sabe por quê? A gente precisa dessa ordem. E eu quero fechar, pessoal, com o seguinte. Jesus, ele permitiu que Pedro tivesse uma experiência, né, muito marcante, chamada pesca maravilhosa. Esse encontro, ele foi tão significativo que ele tocou os amigos. Pedro, André, Tiago e João. Quem são esses? Todos se tornaram apóstolos, todos se tornaram discípulos de Jesus. Não foi por causa do Pedro, foi por causa do chamado de Jesus. Mas quando um está dentro de um propósito, a gente toca o outro, cara. Sabe, esse negócio esbarra na vida do outro, a gente consegue fazer isso. Agora, quando a gente não faz isso por ninguém, e ninguém consegue andar junto, assim, ninguém consegue ouvir nada, ninguém consegue... A gente tem que se perguntar se algum encontro aconteceu. Entende? Porque quando o encontro acontece, em geral, nós repartimos esse encontro, nós ampliamos o movimento desse encontro com os nossos irmãos. Quero fechar. Jesus olha para ele e fala, olha, até ontem
Até esse momento aqui, até eu descarregar dessa carga, você achou que você era só um pescador. Mas a partir de hoje, eu te faço pescador de homens. A palavra pescador aqui é capturar algo vivo. Função, trabalho. Jesus parece sugerir que a ação dele já não era mais com aquele bichinho. Agora era algo mais contínuo. Eu vou te fazer um processo pescador de homens, de almas viventes, né? O texto original é almas viventes. Sabe o que Jesus está fazendo aqui com Pedro, irmãos? Jesus está utilizando uma realidade bem conhecida de linguagem para Pedro, para mostrar para ele uma realidade do reino espiritual. Isso significa que quando Jesus quer falar conosco, ele usa a nossa realidade, a realidade que a gente consegue entendê-lo. Ele pega aquilo que é do seu cotidiano, ele pega aquilo que é do seu dia a dia, aquela palavra que para você faz sentido, e fala, olha, a partir dessa palavra eu vou ampliar essa palavra para você entender o que eu quero fazer. Jesus, então, utiliza uma realidade bem conhecida de Pedro, que era pescador, para mudar o destino ou ampliar o funcionamento dele. Primeira pescaria de Pedro, quem sabe onde foi? Vocês sabem? Quem lembra? Atos, capítulo 2, versículo 37 a 41. Pedro é arguído das bases da sua fé. Aquele homem bravo, intransigente, tempestivo, agora era um teólogo público de Jesus. Ele começa a repetir o que ele testemunhou da vida de Jesus. Atos capítulo 2, versículo 37 a 41. Depois você lê lá. E quando ele acaba de falar, as pessoas olham e admiradas dizem, esse não era o pescador? Não é isso? Sabe quantas pessoas caem na rede de Pedro? 3.000 pessoas. Ah, Deide, foi só um acaso. Não foi não. Atos capítulo 4, versículo de 1 a 4, repete-se a história e 4.000 pessoas se convertem, gente. Aquilo que Jesus falou para ele e exemplificou pela rede cheia de peixe, agora se materializou no reino espiritual. Deu para entender o que Jesus estava fazendo? Ele pegou uma realidade que era física, que era do dia a dia, e mostrou para ele o que ia acontecer espiritualmente. Isso é maravilhoso. Porque é isso que ele pode fazer com a gente. Mesmo a Maria, que limpava a bundinha do Jesus lá, o trabalho dela pode ser sacralizado, pode ser para a glória de Deus. Pode ser ampliado para um destino eterno, com recompensas eternas. E para fechar, quando Jesus disse isso para ele, versículo 11, o que eles fazem? Eles tinham direito de escolha? Eles podiam falar assim, não quero, obrigado. Ganhei muito dinheiro agora com esses peixes, vou seguir minha vida. Podia fazer isso? Podia, ué. Por que não? A pergunta é se eles iam conseguir, mas que eles podiam. Mas diz o versículo 11 que eles deixaram tudo. Abandonaram tudo. Tudo o quê? Tudo que eles ganharam naquele momento ali. Lembra dos sócios? Eles tinham uma cooperativa que vendia os peixes na cidade. Eram muito bem-sucedidos, não eram pobres. Eram homens trabalhadores bem-sucedidos. Naquele dia foi o dia que eles mais ganharam dinheiro na vida. Ou poderiam ganhar. Quando aquilo aconteceu, qual era a resposta que Pedro deveria dar? Olha, mesmo isso tudo aqui que o Senhor me deu, isso tudo não me encanta. O que me encanta é a sua proposta, e por isso eu deixo tudo. No dia que Pedro prosperou na vida, assim, teve um exemplo do que é prosperar na vida, Jesus pediu para ele deixar tudo. Pergunta: de quem é seu CNPJ? De quem é o nosso CNPJ? Se Jesus pedisse até que Tom feche hoje, depois de 4 anos remando,
para, né, tentar ter alguma coisinha assim de cliente e tal. Se ele falar assim, fecha. De quem é o CNPJ? Meu ou seu? Meu ou dele? De quem é a conta bancária? Porque nesse dia Pedro tinha tudo. Mas ele pediu tudo. Jesus não pediu. Jesus pediu Pedro. Jesus chamou Pedro e o Pedro deu tudo. Deus, gente, ele está sempre elaborando bons currículos, sabe? E o que ele usa para elaborar um currículo para nos indicar para uma porta? O que a gente faz quando a gente indica um bom profissional? Imagina você chegando para alguém falando assim, me indica um bom design gráfico. O que faz a gente indicar o Daniel? O trabalho dele, o zelo, a família, a necessidade, né? Para Deus, o que faz Deus nos indicar para uma porta? A nossa capacidade de atender o que é devido e honrar a Ele. Se for só a capacidade e a gente for se perder, a gente não passa para a próxima porta. Sabe por que acontece isso? Porque Ele prefere a gente do que a porta. Entendeu? Por que talvez o seu barco não encheu ainda a ponto de quase afundar? Porque você tem duas escolhas. Quando você chegar do barco, você tem que se prostrar, reconhecer que tudo é dele e estar disposto a abrir mão do barco. Se isso não for possível ainda, ele não te deixa encher de peixe o barco, porque ele prefere você, dependente dele, mesmo que seja com o pãozinho do dia a dia. Sabe qual que é o desafio? É a gente ter o barco cheio, falar, é teu. O que o senhor quer que faça? Quer que distribua esse peixe aqui? Quer que vende? Quer que eu prospere lá e faça e viva a sua vocação para a minha vida, para a minha família? O que o senhor quer fazer com a minha vida? Entende? Deus está no negócio de elaborar bons currículos, está sempre utilizando experiências do passado para nos preparar para oportunidades do futuro. Tem um negócio aí que eles falam de permissividade, né? De permissão. Não acredito muito não, mas a minha oração assim, Deus, eu preciso entender todas as portas que eu quero, que eu preciso entender como entrar em todas as portas que o Senhor tem para mim. Mas que nenhuma dessas portas me leve para longe do Senhor. Pelo contrário, quando eu entrar nessa porta, o Senhor vai comigo. Seu nome vai comigo. Sua prosperidade vai comigo. Seus bens vai comigo. Seu testemunho vai comigo. Minha família vai comigo. Adianta eu ir sozinho? Não, minha família vai comigo. Meus filhos vão comigo. Minha comunidade vai comigo. Vencer sozinho ou vencer junto? Pedro olhou para os três amigos, Pedro, André, seu irmão, Tiago e João. Ambos deixaram tudo e o seguiram. Quando o movimento é radical, assim, debaixo de uma coisa que Deus falou, a gente toca um tanto de gente boa por perto da gente. A gente leva a gente com a gente. Tem uma oração que eu gosto muito, é que fala o seguinte, olha, por vezes somos levados a conceber a aventura espiritual como uma fuga de nós mesmos. Uma subida para outra região da atmosfera mais pura que o nosso dia a dia. Não. Desça até o fundo de você mesmo e dentro do seu próprio coração, Deus está lá, te esperando, para ouvir o que você tem a dizer. A busca de Deus tem muito mais a ver com a exploração de cavernas do que do alpinismo. Tem muito mais a ver com dentro do que fora. Tem muito mais a ver com velhas barcas, redes inúteis, mar bravo, barco pequeno, não é assim que a gente fala para ele?
conta bancária furada, cheque especial, não é isso? Cartão alto, filho rebelde, tudo isso. As nossas orações têm mais a ver com esse material diante dele, para ser colocado diante dele, do que as nossas próprias experiências. Ou seja, o que seria orar aqui? Seria uma experiência de falar para ele tudo aquilo que a gente se angustia, que a gente gostaria que fosse diferente. Tudo aquilo que a gente sonha para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos negócios, né, gente? Eu queria prosperar nos meus negócios. Quero, né? Quero, não queria, eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, próspera financeiramente, porque eu me vejo bem-sucedido, mas não em todas as áreas, como todos nós. Ontem a minha irmã falou assim, qual conselho você me daria para da filha dela, minha sobrinha? Né? Daqui a pouco tá namorando, daqui a pouco vai casar. Eu falei, olha, tem duas chances de ficar bem na vida. Nascer num lar onde todo mundo né, vai ter muita grana, ou casar bem. O cara que tenha... Aí eu brinquei com ela desse jeito. Minha filha, você é tão bonita assim. O cara vai ter que pagar caro o dote aqui para tirar, porque, né? Mas aqui, vem cá, vem cá, vem cá. Tem coisa que o dinheiro não compra. Ou seja, a gente sabe disso. A gente já... O grande desafio é mostrar isso para Jesus e falar, Jesus, o Senhor já me feriu com esse negócio tantos anos, agora me concede uma pesca maravilhosa. Me coloca nesse teste. Mesmo que seja para no final da pesca, ele me pedir tudo. Afinal, o que nós cantamos aqui? A gente está disposto a perder tudo com alegria. Eu falei, vocês vão cantar essa música mesmo, gente? É para cantar isso? Vocês vão me colocar nesse negócio como testemunho público gravado que um dia nós falamos isso? Por amor? Perdendo tudo por amor? Mas foi isso que Pedro fez. Sabe quem é Pedro? Se você for em Roma, talvez a principal capital do mundo, por causa você já sabe da história, tem uma basílica lá, que não tem o nome de Jesus não, mas tem o nome do Pedro. Nas 10 maravilhas do mundo, Pedro está lá. Sabe quem é Pedro para a Igreja Católica? A pedra. Eles interpretam errado aquele texto, mas Pedro é o Papa, é o papado, é a figura principal de uma estrutura que sabe lá se não domina o mundo, os governantes desse mundo. Pedro foi qualquer coisa. E esse Pedro começou numa experiência comum do seu dia a dia, trabalhando. Que Deus nos permita experiências como essa, para que a glória dele seja vista na nossa vida. Amém? Paizinho, obrigado por esse tempo. Que essa palavra possa cair no nosso coração, dar fruto, nos manter reflexivos sobre nossos trabalhos, nossas vocações, a prosperidade das nossas ações e, em especial, duas coisas eu te peço, Jesus. Nos ensina a trabalhar com mais amor e descansar com mais compromisso. Trabalhar com mais amor e descansar com mais compromisso. Em nome de Jesus. Amém?